Como eu estava dizendo, eu me sinto muito honrado de poder estar com vocês aqui, o pastor ter aberto essa oportunidade para compartilhar com vocês. E eu quero nessa noite ministrar uma palavra que fala de visibilidade, que fala de visão. O texto que nós lemos diz que os olhos têm um grande significado, muito importante. Observe o que diz o texto. O texto diz que os olhos são como uma lâmpada para o corpo. E o texto diz que se os nossos olhos forem bons, o nosso corpo anda na luz. Se os nossos olhos forem maus, o corpo anda em trevas. De que olhos a Bíblia está falando? Ela não está falando da nossa visão física, não. Porque se o seu olho for ruim fisicamente, você coloca um óculos e corrige, uma lente e corrige, você faz uma cirurgia e corrige. É ou não é verdade? Não é dessa visão que a Bíblia está dizendo, está falando. A Bíblia está dizendo de algo espiritual. Ela diz que se os nossos olhos espirituais forem bons, se nós tivermos uma visão nítida, correta, como deve ser, o nosso corpo inteiro, ou seja, nossa vida, nossa trajetória, vai ser uma trajetória de sucesso. Porém, se nós tivermos uma ótica espiritual errada, nosso corpo todo anda em trevas. Então eu quero falar para você de visão, porque visão é algo importantíssimo. Por quê? É ela que atrai a maior parte das nossas atenções, ou da nossa atenção. É ou não é verdade? Os olhos, ele capta, mexeu, você olhou, atraiu a sua atenção. Então nós vamos trabalhar isso. Eu vou te dar apenas 3 exemplos para você observar. Em que lugar nós devemos posicionar nossa atenção? Onde deve estar nossos olhos? Para nós termos um parâmetro um pouco diferente às vezes, ou mudarmos um pouco de atitude. Eu quero que você tenha uma visão um pouco mais profunda de sua história, de sua vida, principalmente dos seus problemas. Por quê? Porque a visão, ela chama a nossa atenção. Porque o objetivo do culto qual é? É atrair sua atenção para Deus. Aprenda uma coisa: quem ganhar sua atenção, ganhou você. É ou não é verdade? Quem ganhar, chamar sua atenção. Há um tempo atrás, eu estava em casa, deitado. Minha esposa tinha deitado primeiro e eu fui deitar depois. Quando eu fui deitar, eu já estava me preparando para dormir, minha esposa falou assim: está escutando? Eu falei: não. Ela falou assim: escuta só. Estava chovendo, tinha uma goteira em cima da tampa do meu ar-condicionado, do lado de fora, e eu não estava ouvindo, mas a mulher estava e ela me avisou. E a partir daquele momento, aquela goteira chamou a minha atenção. Aquilo pingava que parecia uma granada batendo. Eu falei: minha filha, por que você me mostrou isso? Isso agora roubou minha atenção. Eu quentinho, saí debaixo da coberta, fui lá fora, joguei um tapete em cima daquilo que eu precisava resolver logo, porque eu queria voltar. Porque quando algo chama a sua atenção, já era. Às vezes você está assistindo uma propaganda que diz assim: compre esse remédio para emagrecer, que você emagrece 10 quilos em uma semana. Já notou que a propaganda é sempre repetitiva? Porque ela tem um objetivo: chamar a sua atenção. Aí você vai lá e compra. Aí junto com o produto de emagrecer, vem um conselho numa caderneta grandona assim: para de comer, é isso que emagrece. É ou não é? Mas quando atrai a nossa atenção, já era. Então por isso, querido, olhe bem, se a nossa atenção vale muito, principalmente para Deus, porque Deus quer a nossa atenção. É ou não é verdade? Qual é a função do culto? A função do culto é tirar as pessoas de uma fila invisível da morte, onde ninguém sabe o número de sua senha, e botar essas pessoas no reino de Deus. Só que tem alguém também querendo a sua atenção. Se ela vale muito, quem é que quer? O diabo. Ele quer a sua atenção. Ele quer.
E o diabo tem algo muito interessante para chamar nossa atenção. Sabe o quê? Uma coisinha chamada problema, que alguns irmãos teimam em chamar de problema. E quem fala problema tem dois problemas, ou não é verdade? Mas observe bem, o problema, ele aparece, ou não é? E quem de nós não temos problema? Todos nós temos. Você acha que o pastor não tem problema? Você acha que eu não tenho problema? Todo mundo tem, meu filho. Problema é uma coisa que para crente é com fartura, não tem miséria. É ou não é verdade? Todo dia aparece um probleminha. Só que a função do seu problema, a função do problema que aparece é uma só: roubar a nossa atenção. É ou não é? Quando você tem um problema, o que você pensa? No problema, é o meu problema, o meu problema, é o meu problema. Vem aconselhar com a gente, o meu problema, pastor, eu estou sofrendo tanto. Aí a gente fala, não é só você não, todo mundo tem. Então eu vou compartilhar com vocês 3 passagens bíblicas. Não repare, não, porque a minha maneira de transmitir é meio assim, diferente. Mas não se escandalize, não. Eu quero compartilhar com você 3 passagens, para que você entenda o poder da visão, para que você entenda que às vezes você vai precisar mudar a sua ótica, para você alcançar o que você deseja. Abra a sua Bíblia, segundo livro dos Reis, capítulo de número 5. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 6, versículo de número 15. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, verso de número 15. Amém? Não diz assim a palavra do Senhor: e o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com carros e cavalos. Então o seu moço disse: ai, meu senhor, o que? Preste atenção em mim aqui agora, preste atenção. Eu não sei se você conhece esse texto, mas ele narra um período que Israel estava atravessando uma dificuldade muito grande, pois o exército da Síria fazia manobras militares para surpreender Israel numa emboscada, e todas as tentativas das manobras dos sírios eram frustradas, porque Deus revelava ao homem de Deus. Só que o comandante, ou seja, o rei da Síria, ele estava confuso, achando que alguém estava levando informações militares. Havia um traidor. Ele faz então uma reunião com seus comandantes e expõe a sua preocupação. Ele diz: olha, nós temos um espião aqui, tem alguém levando informações para Israel, não é possível, nós não conseguimos surpreendê-lo. E aí um dos homens, um dos comandantes, disse o seguinte ao rei da Síria: não tem espião nenhum não, meu senhor. O que tem é um homem de Deus no meio daquele povo, e tudo aquilo que o senhor planeja fazer lá no seu quarto, escondidinho, Deus conta para ele. Ou em outras palavras, ele estava dizendo: o dedo duro é ele lá, não somos nós. O rei falou assim: então eu quero este homem preso. Quem é este homem? Ele disse: o nome dele é Eliseu, ele está lá em Dotã. Ele disse: então esta noite eu quero que uma tropa vá para lá, vamos cercar este lugarejo, em particular a casa deste homem, e amanhã de manhã eu quero este homem capturado. E é isso que nós lemos aqui. O exército foi para lá à noite, nem invadiu à noite, que é para não correr o risco de Eliseu escapar. Esperou amanhecer, fechou o cerco, em particular a casa de Eliseu. Quando amanheceu, o garoto que trabalhava com Eliseu, o moço, como nós lemos, ele abriu a porta, levantou muito cedo e abriu a porta, gente. Quando ele abriu a porta, o que ele viu? Um exército de carro e cavalo de... Olha bem, olha a frase que o garoto falou. Você leu? O que o garoto falou? Ai, meu senhor, o que? Olha que frase de derrotado. Olha a frase de desânimo, de desânimo. O garoto falou: ah, meu senhor, o que faremos? Puxa vida, só para pegar nós dois, não era nem ele, é para pegar Eliseu, mas como ele está junto, vai.
É ou não é? Não estão querendo nem pegá-lo, mas como ele está junto com Eliseu, ele vai dançar também. A frase do garoto demonstra o que aquela imagem passou para o garoto. Quando ele abriu a porta, o que ele viu? Um exército que cercou a casa dele, um exército grande, um exército forte. Quando ele viu aquilo, a atenção dele foi para onde? Para o problema. O problema. Ele maximizou o problema, porque é assim que nós fazemos, irmão. Quando o problema aparece, a primeira coisa que nós achamos é que o problema é maior do que nós. Se ele é forte, poderoso, o problema é tremendo, é um problemão que você tem.